com a nossa aula sobre o que é o espiritismo, no livro, usando o livro do Kardec, né, que tem o mesmo título, que é o Espiritismo. Bom, na aula de ontem, ou na aula passada, a gente falou sobre a boa ou má vontade dos espíritos para convencer as pessoas, né, na qual o visitante vem e fala, por que os espíritos não vêm e convence todo mundo, já que seria muito bom, né, para eles, que as pessoas acreditassem neles. E o Kardec fala o seguinte, olha, os espíritos não têm a mínima intenção de convencer ninguém, porque isso vai acabar acontecendo cedo ou tarde. Então, e para eles, o que eles acreditam o que eles acreditam ser importante, não é a mesma coisa que a gente acredita ser importante. Então, a intenção deles é completamente diferente da nossa intenção, né? E eles pensam por si mesmos, eles agem por si mesmos, então você não tem como comandar os espíritos ao seu bel prazer, você não pode falar para eles o que eles têm que fazer, o que eles têm que deixar de fazer, porque eles têm o livre-arbítrio, eles são muito mais livres do que nós, que estamos aqui presos ao mundo material, presos às regras sociais, presos a burocracias, né? E etc. Bom, hoje a gente vai falar sobre a origem das ideias espíritas modernas, de onde saiu tudo isso, né? E aí vem o visitante falando assim para Kardec: uma coisa que eu desejava saber, meu amigo, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Serão elas filhas de uma revelação espontânea dos espíritos? Ou resultado de uma crença prévia na existência deles? E aí ele diz: compreendeis a importância de minha pergunta? Porque, neste último caso, né, se for uma crença prévia nos espíritos, é admissível que a imaginação possa nisso ter desempenhado seu papel. Quer dizer, se o espírito veio e revelou isso para a pessoa, é uma coisa. Se a pessoa pensou que existiam os espíritos, aí pode ser que ela tenha imaginado tudo aquilo que se deu a seguir. Bom, Kardec disse assim: como dissestes, essa questão tem importância, no ponto de vista em que vos achais, ainda que seja difícil acreditar-se, supondo essas ideias, nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados. De fato, se o espiritismo fosse fundado no pensamento preconcebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua veracidade. Por quê? Se o princípio fosse uma quimera, um sonho, as consequências dele emanadas também o seriam. Mas as coisas não se passaram assim. Notai, em primeiro lugar, que essa marcha seria totalmente ilógica. Os espíritos são a causa e não o efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar-lhe a causa, mas não é natural imaginar-se uma causa antes de lhe ter visto os efeitos. Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos espíritos se efeitos não se tivessem mostrado, que achassem explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi mesmo deste modo que nasceu tal pensamento, isto é, não foi ele uma hipótese imaginada com o fim de explicar certos fenômenos. A primeira suposição feita foi a de uma causa material. Assim, longe de que os espíritos fossem uma ideia pré-concebida, partiu-se para chegar a eles do ponto de vista materialista, não se podendo, porém, por este meio, explicar tudo. Somente a observação conduziu à causa espiritual. Falo das ideias espíritas modernas, pois sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo. Eis a marcha das coisas. E assim ele explica como começou, né? Primeiro, os fenômenos espontâneos se produziram, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc., sem causa ostensiva conhecida, realizando-se sob a influência de certas pessoas, né? Então, quer dizer que as causas não foram realizadas por pessoas. Esses efeitos foram produzidos e ninguém era o culpado. Tipo, quem fez isso? Ninguém sabia, né? Porque não, as pessoas não estavam envolvidas diretamente nesses fenômenos. Bom, nada até aí autorizava a buscar-se-lhes a causa fora da ação de um fluido magnético
outro qualquer de propriedade ainda desconhecida. Não se tardou, porém, a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já o disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Esta inteligência não podia estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Quer dizer, você não pode dizer que a mesa é inteligente, porque a mesa não pensa, né? E aí ele parte da seguinte premissa: seria, então, o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes? Assim se julgou no começo, como já igualmente vos disse. Só a experiência podia pronunciar-se, e ela demonstrou por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta. Quer dizer, era independente, não tinha ninguém que comandava aquilo. Ela não pertencia, pois, só um instante que eu vou beber um pouquinho d'água. Ela não pertencia, pois, ai, desculpa, nem ao objeto, nem à pessoa. Quer dizer, que imagina, você está em casa, sua cama começa a mexer, né? E então, o fato da sua cama mexer não era por sua causa, nem por causa da cama, porque a cama não tem vontade própria. Então, esses fenômenos, essas manifestações não pertenciam nem ao objeto em si, nem à pessoa que era dona do objeto. Então, quem era? Quem era então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos chamados espíritos. Então, a resposta foi essa, né? Que eu sou um espírito que estou aqui fazendo esse efeito. Bom, a ideia dos espíritos não preexistia, nem mesmo lhe foi consecutiva. Em uma palavra, não nasceu do cérebro de ninguém, mas nos foi dada pelos espíritos mesmos. E tudo o que soubemos depois a seu respeito foi-nos por eles ensinado. Uma vez revelada a existência dos espíritos, estabelecidos os meios de nos comunicarmos com eles, pôde-se entreter conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, condições de sua existência e seu papel no mundo invisível. Se assim pudéssemos interrogar os seres do mundo dos infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles? Quer dizer, imagina se você pudesse conversar com os micróbios, né? O que você não ia saber, descobrir sobre a natureza deles, né? Sobre o que eles fazem, o que eles gostam, o que eles não gostam, etc. Bom, suponhamos que, antes da descoberta da América, um fio elétrico tivesse estabelecido através do Atlântico e que, na sua extremidade europeia, se houvessem produzido alguns sinais inteligentes. E ter-se-ia logo concluído que na outra extremidade se achavam seres inteligentes que desejavam comunicar-se. Teríamos interrogado e eles teriam respondido. Ficaríamos assim com a certeza da sua existência e podia-se adquirir o conhecimento dos seus costumes, usos e modos de ser, apesar de nunca os havermos visto. A gente pode fazer isso hoje, né? A gente tem vários meios de comunicação, assim, sem fio, e que a gente pode se comunicar com as pessoas sem vê-las. Ou então a gente, devido à tecnologia que a gente já concebeu, a gente pode vê-las através do vídeo, né? Da videochamada. Mas é um ponto de vista que ele coloca para as pessoas perceberem como é que a gente pode se comunicar, né? Bom, ele diz assim: foi o que se deu nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram sinais e meios de aviso que nos conduziram a comunicações mais regulares e mais seguidas. E, coisa notável, à medida que meios de mais fácil comunicação se acham ao nosso dispor, os espíritos abandonam os primitivos, insuficientes e incômodos. É como a gente faz hoje, né? A gente usa o celular. Antigamente se usava cartas, pombo correio, né? A gente não usa mais. Por quê? Porque a gente não precisa. Então a mesma coisa se deu com os espíritos. Qual o mundo que, recuperando a palavra, qual o mudo, né? A pessoa muda, que recuperando a palavra, renuncia à linguagem dos sinais. Quer dizer, ele não precisa mais utilizar a linguagem dos sinais se ele não quiser, porque ele não precisa. Ele já tem a palavra que é mais veloz do que a linguagem dos sinais. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus? Essas foram as perguntas que surgiram depois que eles descobriram que existiam os espíritos, né? E aí ele fala assim:
Foi ainda a experiência quem se encarregou da solução de tais problemas. Mas até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas esteve aberto, e Deus sabe quantos surgiram. Uns creram ser os espíritos superiores em tudo, outros neles só viram demônios. Era só por suas palavras e atos que podiam julgá-los, né? Suponhamos que dentre os desconhecidos habitantes transatlânticos de que acabamos de falar, uns tenham tido muito boas coisas, tenham dito, né, muito boas coisas, ao passo que outros se faziam notar pelo cinismo da linguagem. Ter-se-ia logo concluído que entre eles havia bons e maus. Foi o que aconteceu com os espíritos. Foi assim que se reconheceu entre eles todos os graus de bondade e malvadez, de saber e ignorância. Uma vez bem informados acerca dos defeitos e das boas qualidades que entre eles se encontram, cabe à nossa prudência distinguir o que é bom do que é mal, o verdadeiro do falso em suas relações conosco, absolutamente como procedemos a respeito dos homens. A observação não nos esclareceu somente sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre sua natureza e sobre o que podemos chamar estado fisiológico. Peraí, só um instante. Estado fisiológico. Ficou-se sabendo por eles mesmos que uns são muito felizes e outros muito desgraçados, que não são seres à parte, de natureza excepcional, e sim as almas daqueles que já viveram na terra, onde deixaram seu invólucro corpóreo e que hoje povoam os espaços, nos cercam, nos acotovelam sem cessar, e entre eles, cada qual pode, por sinais incontestáveis, reconhecer seus parentes e amigos e os que conhecera na Terra. Pode-se acompanhá-los em todas as fases de sua existência, de além-túmulo, desde o instante em que abandonam o corpo, e observar sua situação segundo o gênero de morte e o modo pelo qual viveram na Terra. Enfim, soube-se que eles não são entes abstratos, não são imateriais, no sentido absoluto da palavra. Possuem um invólucro, a que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, que, em certos casos, por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. E, desde então, ficou explicado o fenômeno das aparições e do contato. Enquanto dura o corpo, esse invólucro é um laço que o prende ao espírito. Quando, porém, o corpo morre, a alma ou espírito, que é a mesma coisa, abandona-o sem, contudo, deixar o primeiro envoltório, do mesmo modo como despimos as peças exteriores da nossa roupa para só conservarmos as interiores, assim como o fruto despojado do invólucro cortical conserva ainda o perisperma. E aí, gente, olha, eu coloquei aqui algumas fotos para vocês poderem ter uma ilustração do que ele está querendo dizer. Então aqui, olha, a gente tem o corpo físico e ele está relacionando o corpo físico à casca do abacate, tá vendo? E aqui a gente tem o perispírito, olha, tá vendo? Aqui, ó, ele tá mais clarinho que o corpo físico, porque o corpo físico é denso, né? É matéria, é denso. E o perispírito é mais sutil. Então, assim como a casca é mais densa, né, que o perisperma, que é essa parte aqui que a gente chama de polpa da fruta, é assim que é o perispírito, ele é menos denso que a casca ou que o corpo físico. E o espírito seria a semente ou o germen, ok? Que no caso a semente da planta, né, do fruto, é dura, mas o espírito não tem, né, uma coisa nada material, né? Ele é imaterial. Então, e aqui a gente também tem outra parte aqui, ó, que fala o seguinte: o perispírito serve também de elo de ligação do espírito com o corpo físico quando se encontra encarnado. Então, o perispírito é algo entre o corpo e o espírito, tá bem? E aqui tem outra imagem para vocês verem, ó, aqui o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o corpo mental e o espírito já do outro lado, tá? E aqui também tem outra parte onde ele explica as propriedades e funções do perispírito. As funções é instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. E as propriedades são plasticidade, densidade, penetrabilidade,
visibilidade, expansibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, bicorporeidade, perenidade, unicidade, capacidade refletora e mutabilidade. E aqui tem outra também que fala sobre as propriedades, ó, plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, perenidade, mutabilidade, unicidade, tangibilidade, visibilidade, expansibilidade, capacidade refletora, bicorporeidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, odor, temperatura e por aí vai, porque os estudos ainda estão sendo feitos, né, sobre todas essas propriedades do perispírito, é uma coisa muito nova, então a gente ainda tem que aprender muito. Bom, voltando ao texto, ele fala assim, assim como o fruto desposado do invólucro cortical conserva ainda o perisperma. É esse invólucro semimaterial do espírito, que é o perispírito, que lhe serve de meio para a produção de diferentes fenômenos pelos quais ele se nos manifesta. Tal é, em poucas palavras, cavalheiro, a história do espiritismo. Bem vedes e reconhecereis ainda melhor quando tiverdes estudado a fundo que tudo nele é o resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa aula. Um grande beijo a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.